Olá, estamos no Bar do Português com a entrevista Bebendo Conhecimento. A ideia desse programa, como vocês sabem, é deixar um registro histórico das pessoas que fazem muito por Sertãozinho. E hoje estamos diante de uma mulher extremamente importante e eu a convidei pela sua história de vida, que é muito necessária para que as meninas tenham um norte nesse país e nessa cidade. Estamos com a sargenta Flávia Messias, que já foi candidata a vice-prefeita, que trabalha com marketing e que tem uma vida longa. Vamos começar, não é? Perguntando para ela sobre a infância e como ela escolheu a polícia. Nossa, você já chegando e pegando nas emoções. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com o professor. Eu venho acompanhando o podcast do professor e estou muito feliz pelo convite. Começar pela infância. Nossa, eu tive uma infância muito feliz, muito alegre. Minha família é de roça praticamente, fui criada em sítio, cidade, aquela mistureira toda, comendo muita coisa gordurosa, brincando na roça, no mato, indo trabalhar com meu pai na cana. Meu pai foi feitor por muitos anos aqui na cidade, muito conhecido, e às vezes eu brigava porque eu queria ir junto para a roça. E ele falava, não, lá não é seu lugar. Mas a gente dava um jeitinho, né? A mulher dava um jeitinho e ia junto. Aí ele levava a gente para passar uma temporada lá com ele, para mostrar que lá não era realmente o nosso lugar. E a minha infância, ela foi uma infância muito gostosa, simples, mas maravilhosa. Tem boas lembranças. Curti demais com os meus primos, aprendi a subir em árvore, comi chupavine, nem sei se o povo conhece o que é isso. Sim, ralar o joelho. Ralava o joelho, andava descalça, ia do mercado pro outro na cidade, andava descalça. Tinha piolho naquela andava com os turbantes na cabeça que a mãe mandava, e ainda mandava ir nos mercados descalça, com aquele trem na cabeça. E era assim, então tem muita história pra contar. Quando eu era criança, fui muito feliz na minha infância. Simples, mas feliz. Mas isso é importante, né? Essa nossa vida acolhedora, caipira, de chupar manga, de roubar, matava a galinha do vizinho para comer, fazia com tijolo, né? Vivia desse jeito, brigava, apanhava muito. Nossa Senhora. Fogão de lenha. Vivi muita, minha parte da minha infância, muito em roça, em sítio, muito. É muito bom, né? Sítio é uma coisa muito boa. Todo mundo quer voltar para um sítio. Nossa, Todo mundo quer ter um sitinho, uma areazinha. Memórias maravilhosas. Uhum. Nesse ponto. Aí, sem te cortar. Aí, a partir disso, a gente cresce e é o que o senhor falou, tem aquela vontade de querer voltar lá para trás. Mas sempre que eu posso, eu tô pra roça. Ah, isso é ótimo. Ainda tem parente que mora em fazenda, que mora na roça. E é lá que a gente quer ir. A roça é tudo, né? É muito bom. Um franguinho na panela, como diz a música. Eu gosto de galopé, de fissura. Eu cresci comendo quando tinha comida. Muitas vezes não tinha nem nada. Isso daí. Gente, tinha vez que eu comia uns bichos lá que eu nem sabia o que era. Depois que eu cresci, que eu comecei a lagarto-tiu. Lagarto-tiu, tatu, meu Deus. Hoje eu não quero mais não. Hoje acho que eu virei um pouco mais vegetariana, assim, como carne, mas não é tanto igual era não. Eu nem sabia que bicho que eu comia, aparecia lá em casa, era o que tinha. Os bichos nem podiam entrar por fora. Eram os bichos lá. Dar a volta lá. Apareciam uns bichos lá. Não, eu ainda quero comer umas coisas malucas. Javali eu quase apanhei. Eu já comi também. Eu tava na churrascaria e o cara passou, eu sou muito debochado, e o cara passou gritando, javali, porque passa, né? Picanha blue, javali. Eu falei, eu também javali. O cara ficou bravo, ele virou a cara comigo. Eu também javali muito hoje, não vale nada, né? Mas é isso, né? E a gente vai se divertindo, vai aprendendo a brigar com a vida, aprendendo a gostar das pessoas, né? E aí, teve os namorados, né? Ou não? Teve, namorei bastante, curti. Namoradinho. Tive os namoradinhos. Mas tudo dentro de um limite, né? Porque aquela época a gente fala namorar, ainda não sou da época que não podia pegar na mão. Mas não era aquela época também mais
avançada de hoje. Sim. Já tem uma certa idade, então é diferente. Não. Às vezes era uma paquera mais gostosa, na minha Era o época já flerte, podia né? dar um beijo, coisa que na época dos meus pais já não. Mas não era aquela coisa, nossa, escrachada, não. Sim. Acho que o mundo atual o pessoal tá mais solto, usar essa palavra assim, né? Hoje... Na minha época ainda não era assim, não. Namorava, tinha aquelas paqueras, casei muito nova. eu acho que as coisas vêm tomando um rumo que os conservadores, como nós, não gostam, a partir de 2010, que aí abriu a porteira, mas ao mesmo tempo veio a reação conservadora. Né? Eu acredito que eu ainda sou mais conservadora. Eu tenho meus pensamentos, né? Hoje em dia nem tudo que você pensa você pode falar, senão você é deletada desse mundo, né? Nossa Senhora. Aí seria a Terceira Guerra Mundial. Mas eu tenho meus pensamentos, meus valores que eu cresci com eles. Então eu mantenho. Algumas coisas a gente sabe que mudou, a gente tem que mudar com o tempo, com a modernidade, mas muita coisa ainda eu carrego de lá de trás. Eu acho que a gente tem que montar um gueto de amigos que tem os mesmos valores. Porque mudar o mundo a gente não vai. Não. Essa coisa de que vai voltar àquilo que era sexualmente, economicamente, no trabalho ou com a IA agora, isso veio para revolucionar o mundo. Mudou, né? Vai mudando. Mudou, não a gente tem jeito. que entender e acompanhar. Entender. Porque muita coisa que mudou é pro bom. Sim. Algumas coisas não, né? Algumas coisas ainda a gente fica receioso, mas muita coisa vem pro bem, melhora muito. Eu que sou debochado, vou te contar uma outra história. Eu estava casado e fui a um bar com um amigo. E esse bar aqui, Sertãozinho, que já fechou, era um bar em que as mulheres, advogadas, professoras, empresárias, elas iam para arranjar alguém para passar a noite. E não queriam que no outro dia você conversasse com ela, não queria que telefonasse, não queria nada, só queria ficar aquela noite. E a gente estava sentado, eu e o meu amigo, os dois casados, as moças vieram e falaram assim, pode sentar na sua mesa? Meu amigo filha da puta virou e falou assim, não, nós somos um casal. Ai, meu Deus. Elas perceberam que a gente não queria e foram embora. Foi o jeito de falar. Quem ia falar não? Ia ficar feio, né? Não, nós somos um casal, pronto. Resolveu o problema. Eu já usei muito essa tática com a minha amiga, não quer ninguém Já usou também? Nós somos um casal. Pronto. Acho que é a tática, mais perfeita para não ser inconveniente com alguém. Para não estar falando não, né? Na minha época, lá em 1932, era tábua, né? Você ia conversar com alguém, a pessoa não queria, ela falava que você tomava uma tábua, né? Nossa. E eu com esse rosto lindo tomei muita tábua. Nossa, também já tomei. Mas muita tábua. Você eu não acredito não. Já tomei também. Não acredito não. Também. Faz parte da vida. E aí um dia você descobriu a polícia. Como você descobriu a polícia militar? Não descobri a polícia. Não. Foi assim. Eu nunca vou esquecer. Eu deveria ter uns 8 anos, 7 para 8 anos. Como eu disse, meu pai era feitor. Sei. E eu sempre fui muito apegada com ele. Emoção. A Maria Zeferina já chorou aqui, pode chorar. Aí ele falou assim, que ele ia pra roça, né, pra minha mãe preparar marmita, aquelas coisas de roça. Eu quero ir. Não, lá não é lugar pra você. E eu quis tanto ir, que ele me pegou no bracinho, foi na minha mãe e falou assim, bem, amanhã você arruma pra ela o Borná, era Borná. Ela vai comigo pra roça. Eu toda feliz. 3 horas da manhã, nós já prontinho. Fui pra roça com esse homem. Toda feliz, chegou lá. Ele falou assim pra mim, Tó, me deu um podão. O podão era maior que eu. Que é isso? Assim. Vai pra roça, você não veio aqui pra ficar aqui, você vai pra roça. Pai, você vai pra roça, vai cortar cana. E me deu esse podão e eu fui. Rapaz do céu, primeiro que eu fui, já machuquei minha mão. Aí de novo, nunca vou esquecer, o peso do podão era muito. E voltei pra ele pra mostrar minha mão. Ele falou assim, catou minha mão. Tá vendo isso aqui? Machucada, sangrando. Eu te falei que aqui não é lugar pra você. Você vai estudar. Aqui você não volta mais, entendeu? E eu fazia assim, chorava. Mas eu queria estar com ele. Eu entendi isso. E aí, eu fui embora. Cheguei em casa e ele falou pra minha mãe, já falei pra ela que não é mais pra ela ir lá. Mas ele tava me educando, dizendo que era pra eu não abandonar a escola. Então, estudei. Aí na minha vida, o que eu pensava? Eu vou estudar. Eu sempre pensava, nossa, eu vou ser advogado, eu vou ser arquiteto. Eu tinha uma coisa na minha cabeça
Porque eu acho que eu queria ser arquiteto, eu sempre fiquei arquitetando muita coisa na minha cabeça. Eu vou ser arquiteto. Passou o tempo, aí uma época na cidade, eu montei uma loja. Depois montei a segunda loja, eu era muito jovem, tinha 18 anos, eu já tinha minha segunda loja. Empreendedora. Aí meu pai comentou com minha mãe sobre um sonho dele há um tempo, mas eu não sabia. Um dia, voltando para minha casa, ali no bairro da Coab 1, onde tem a feira, naquela rua, passando aquela rua, estava dentro do carro, um carro que era deles, eu estava com o carro deles, eu estava ouvindo a Diário. Eu tinha 18 anos, ouvindo a Diário, isso foi em 94. E assim, concurso da Polícia Militar, feminina e tarará, inscrições, tal dia, tal dia. Eu ouvi aquilo, nem de confiança. Acabei de chegar em casa, falei, mãe, sabe o que eu acabei de ouvir no rádio agora? Tava falando sobre um concurso de policial feminina. Que mulherada doida é essa? Olha, a senhora já ouviu falar? Aí ela escutou, acabei de falar. Esse era o grande sonho do seu pai, Olha de ser policial militar. Eu nunca escutei isso. Seu pai tem 3 sonhos. Que um filho fosse, como ele não pôde ser policial militar, uma filha fosse freira e um filho fosse padre. Eu falei, lascou. Lascou. Falei, meu irmão é putanheiro, ele não vai ser padre de jeito nenhum. Freira? Quem você queria ser freira nessa vida? Eu falava. E policial? Jamais. Passou daquela conversa. Eu fui trabalhar na minha loja no outro dia. Eu recebi um bilhetinho da minha mãe. Ela mandava comida e tinha um bilhete dobrado. Eu abri assim. Ela falou, mas não vou lembrar as palavras corretas, mas ela falava nesse bilhete para que... Porque eu não prestaria a prova para tentar realizar esse sonho do meu pai. Quer dizer, ao contrário de todas as mães, quando elas iam sair fora, a minha mandou eu entrar. E eu prestei esse concurso. Naquela época, foi a primeira escola da região, que ela iniciou em Jardinópolis. Foram 2 anos de prova. Hoje você faz essas provas em menos de 6 meses. Foram 2 anos. Você fazia uma prova, demorava um tempo. Você tinha que ir para Ribeirão Preto ou para outra cidade, colher exame de sangue, fazer teste físico e blá blá blá. 2 anos disso. Naquela época não tinha telefone em casa, ligaram na vizinha. Olha, você foi selecionado, você tem que estar aqui amanhã. Amanhã? Pensava, como amanhã? É amanhã, na escola eles falavam muito ríspido com a gente, tal. Você tem que estar com enxoval, chamava enxoval. As roupas lá, meu Deus, não vai cansar isso. Aí eu corri para perguntar para um conhecido, na época que ele era policial militar, o que era ser enxoval. Era roupa de cama, tinha toda uma cor, um modelo, nós fomos comprar, na época procuramos a Pelicano, Pernambucana, compramos itens. Falei pro meu pai, ele todo feliz me levou até a Jardinópolis. Olha que bonito. Ele tinha uma pampinha, ele dirigindo, e eu assim do lado do carro. Tipo assim, o que eu tô fazendo? Não sei te explicar hoje, mas eu fui, não por mim, em nenhum momento, por ele, mas também não queria ir. E nesse caminho eu lembro que eu olhava só pro lado. Eu só via aquelas canas. E vinha na minha cabeça aquela história que ele falava, vai estudar, eu olhava pra cana. Chegamos em Jardinópolis, né? Nunca tinha ido em Jardinópolis. Eu logo entrei, que cidade horrorosa, o que eu tô fazendo aqui? Cheguei naquele quartel, parecia um mausoléu, assim, tudo escuro. 5 horas da manhã me apresentei, vieram me receber, aí eu entrei. E ele foi embora. Aí lá dentro, que eu fiquei sabendo sobre ir embora depois de uma semana, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Você tava presa. Pra cair a ficha onde eu estava, foi muito difícil. Não foi fácil. Logo que ele me deixou, não tinha comunicação com o telefone, nada, foi embora. Jardinópolis, na primeira escola policial feminina, no ano de 1996, primeira escola dessa região aqui no interior, porque a última foi em 1987, ela foi em Ribeirão Preto, depois demorou todos esses anos para ter. Então assim, do interior foi a segunda escola, mas a primeira nessa região de Jardinópolis. Nesse local era um colégio de freira, padres naquela época, que existe até hoje. Se eu não me engano, hoje faz parte de alguma sede da prefeitura, alguma coisa assim. No meu primeiro dia, subi na escada, já levei uma chamada de uma policial que estava lá, falando que não podia subir daquele lado, que era não sei o que, me carcou o fumo. E eu já falei assim, vá merda, vou ficar nesse lugar aqui não, vou embora, não preciso disso. Já desci, olha, brigando com a policial na época. Não estava entendendo nada que eu estava fazendo ali. Aí uma outra me chamou, pelo amor de Deus, não briga com essa moça, ela acabou de chegar, porque eu não sabia, ela me confundiu com umas que já estavam lá. Aí a outra instrutora chegou nela e falou, ela não sabe de nada, ela está acabando de entrar na escola. Aí conversaram comigo, porque a superior no dia não estava. Falou, olha, como que a gente fala para nossa superior que você já chegou e já foi embora? Tenha calma. Me acalmou, aí eu fui. Os primeiros dias, a primeira época, eu não queria ficar não.
Ai, minha semana foi difícil e doída. E eu me questionava, o que eu tô fazendo aqui? Passaram-se os anos, me formei. No começo é muito difícil, enfrentei muito o lado machista. Eu ouvia muitos colegas, vem cá, eu chegava perto, né? Pois não, senhor. Você sabe por que a mulher tem pé pequeno? Muito novinho. É pra ficar mais perto do fogão. Aquilo eu olhava assim e não podia responder. Há 30 anos atrás, não abria a boca. Ia pro cantinho, às vezes chorava, não chorava. Lá você aprende a não chorar, lá você aprende a ser muito mais forte. Lá você aprende a questionar e não questionar, você aprende muita coisa pra vida. Então, simples hábitos que às vezes você não dá valor em casa, lá você vai dar valor. Passaram-se o tempo, eu me formei, fui trabalhar em Ribeirão Preto. Você não foi para São Paulo, você foi para Ribeirão? Fui fazer curso. Fui trabalhar, minha classificação deu para Ribeirão Preto. Chegando em Ribeirão Preto, na época, aqui em Sertãozinho, a prefeita era a dona Nelly Toniello. Ela fez um pedido da instalação do batalhão. Então eu faço parte da fundação do batalhão aqui em Sertãozinho. Nós viemos em 5, 6 pessoas para cá e eu era uma delas. Uma das únicas policial feminina que trabalhava dentro da sede em Ribeirão, que já se acoplou ao 43, na época, que é o 43 hoje, e vim para cá. Aí na época já saiu a transferência de mais 3 policiais, então nós somos 4 mulheres que abrimos as portas aqui na cidade, Sertãozinho, para policial feminina. Não existia. A partir daí que existiu o nome da gente. Então nós abrimos porta para as outras mulheres vir. Então foi muito bacana, foi muito difícil trabalhar, foi muito difícil aprender um mundo novo. Só que com o tempo eu fui aprendendo a amar e os olhos do meu pai brilhavam o tempo todo. Chegar de uniforme. Nossa! Imaginando ele ver você pela primeira vez de uniforme, sua formatura. Me emociona. Sim, é bom emocionar-se. Porque meu pai já não está mais aqui. Faz 1 mês e meio que eu perdi meu pai. Sabemos. E ele curtiu muito mais a polícia do que eu. Eu chegava em casa, ele olhava eu fardada, ele tinha um brilho no olhar emocionante, sabe? Ele perguntava do meu dia. Ele sabia de ocorrências que eu nem sabia. Eu falava, como esse homem sabe dessas coisas, meu Deus do céu? Coisas que eu não podia contar esse bem, sabia? Ele falava de mim para várias pessoas. Um dia eu fui trabalhar em Serrana, gente. Eu estava atendendo uma ocorrência e um rapaz me olhava de rabo de olho. Esse rapaz me olhava. Aí eu parei o papel. Falei, quem que o senhor me olha? Você não é a soldado Messias? Ela falou, sou. Seu pai não é o seu jeitoso, o bigode? Eu assim, é. Ele anda com uma fotinha sua na roça. Aquela hora eu parei. Aí é demais, cara. Falei, não, ele mesmo. Ele mostra pra todos nós, ó, minha filha é polícia. Então aquilo gravou muito na minha mente. Eu falava, caramba, eu tô lá encerrando. Eu tô atendendo uma ocorrência ali da região e meu pai fala de mim quando ele vai na roça. Então às vezes as pessoas me conheciam mais, não é por causa de mim não, me conheciam mais por causa dele, né? Sim. E aí eu cheguei em casa, pai, eu já te falei que não pode ficar falando tanto assim, pai, é perigoso. Ah, mas não dá nada não, filha. É tudo gente boa, pra ele tudo era gente boa. Passaram-se os anos, enfrentamos aquela época do PCC, né? Muitos policiais. 2006, mais ou menos, né? Muitos policiais, amigos meus, morreram. Aí eu falava, pai, agora o senhor não pode contar. Ah, não contava nada. Onde eu ia, ele contava, ele falava, ele tinha muito orgulho. Nas festas do batalhão, da corporação, meu pai estava lá. Não vai ter um churrasquinho esse mês pra nós ir, não? Ô pai, tem tal dia. Não, vê lá pra gente ir. Todo quanto é festa, tudo quanto é lugar que eu ia, meu pai estava junto. Então assim, trabalhei a minha vida inteira na PM, aprendi a amar demais a PM, respeitava meu pai, foi um sonho dele, aprendi a gostar. Devo muito à Polícia Militar. Me aposentei na PM. Ele acompanhou todo esse processo, fui homenageada na Câmara Municipal. Lá ia ele comigo. Eu ia receber uma medalha na polícia, quem eu chamava para colocar a medalha em mim? Meu pai. Então assim, ele acompanhou todos esses processos comigo, ele acompanhou tudo da polícia comigo.
Quando eu me aposentei, eu levei para casa alguns itens, né? Os outros você deixa na corporação. E eu lembro que eu levei uma camiseta que eu tinha da polícia e um short. Short desse tamanho, meu pai desse tamanho. Mas entrava nele. Ele dormia com esse short, gente. Ele enfiava no short. Ele dormia com short. Ele dormia com a camiseta que eu tinha da polícia. Ele guardou por muito tempo algumas coisas da polícia. Tanto é que quando ele faleceu, eu deixei o meu cap pra ir junto com ele, sabe? Então, assim, não tem pessoa que mais que eu posso dizer que mais me apoiou, que mais esteve ao meu lado nessa carreira que meu pai. Ele foi realmente um fã. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a Sargenta.